Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto no capítulo 11 de Zacarias. E ele já começa assim com uma imagem muito forte, né? Quase visual. Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. E não para por aí. Tem lamento dos pinheiros, dos carvalhos de Bazã. Até os pastores e os leões entram nesse cenário de ruína, de destruição. Versos 2 e 3. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Exatamente. Essa imagem toda de destruição, ela é chave. Não é algo vago, sabe? Quando a profecia mira nos cedros do Líbano, nos carvalhos de Bazã, símbolos de força, de orgulho nacional, fica claro que nem poder externo, nem força interna protegem quando a aliança com Deus está rompida. É um prenúncio, assim, do colapso da liderança e da própria terra. E no meio dessa previsão bem sombria, vem uma instrução de Deus para o profeta que é, no mínimo, surpreendente. Pastoreie o rebanho destinado à matança. Está no verso 4. E a descrição é brutal, né? Os compradores abatem sem dó, os vendedores ficam ricos e ainda agradecem a Deus por isso, e os próprios pastores, zero compaixão. Verso 5. É um ponto crítico e a consequência divina vem logo em seguida, bem direta. Deus fala: olha, não terei mais piedade desse povo. Ele vai entregar as pessoas umas nas mãos das outras e nas mãos de reis tiranos, sem resgate. O fascinante aqui é ver essa ligação direta, sabe? Entre a falha da liderança, essa exploração toda, e o que parece ser um abandono divino. E o profeta obedece. Ele começa a pastorear esse rebanho sofrido, oprimido, e ele pega dois cajados, bem simbólicos. Um ele chama de favor, ou graça, e o outro de união. Isso no verso 7. Só que a coisa desanda rápido. Em um mês, ele dispensa 3 pastores. E logo depois, o texto diz que ele e o rebanho começam a se detestar mutuamente. Verso 8. Chega ao ponto dele dizer: não vou mais ser o pastor de vocês. Quem tiver que morrer, morra. E ainda completa: os que sobrarem, que se devorem uns aos outros. Palavras muito duras, né? Verso 9. Duríssimas. E essa deterioração tão rápida, essa rejeição mútua, ela revela a profundidade da crise, da ruptura ali. Os cajados são centrais para entender isso. Favor, como você disse, simboliza a graça, a aliança de proteção divina, talvez especialmente contra outras nações. E união representa a coesão interna, a fraternidade entre Judá e Israel. A rapidez com que tudo se desgasta mostra que tanto a proteção externa quanto a unidade interna já estavam, assim, muito comprometidas pela infidelidade do povo e dos líderes. A fala do profeta só espelha essa quebra que estava por vir. E a quebra se torna literal mesmo. Primeiro, ele quebra o cajado favor, no verso 10, anulando essa aliança de proteção. E tem um detalhe interessante no verso 11. Os aflitos do rebanho, aqueles que estavam atentos, eles reconhecem naquilo a palavra do Senhor. Aqui é onde fica realmente interessante. O profeta então pede o pagamento pelo serviço dele. Fala algo como: se vocês acham justo, paguem meu salário. Se não, podem deixar para lá. E a resposta: eles pesam 30 peças de prata. Verso 12. Aí vem a ordem de Deus carregada de uma ironia amarga. Jogue isso para o oleiro, esse preço magnífico que eles me deram. E ele joga o dinheiro na casa do Senhor para o oleiro. Verso 13. Se conectarmos isso ao quadro geral, nossa, essas 30 peças de prata são muito significativas. Historicamente era um valor baixo, muitas vezes associado à compensação por um escravo ferido. Um preço irrisório, que demonstra um desprezo profundo pelo serviço do profeta, que na verdade representava o próprio Deus ali. E jogar para o olheiro, essa figura às vezes é ligada ao tesouro do templo, mas também é um lugar de descarte, talvez, para dinheiro considerado impuro. Reforça o desprezo. É uma profecia que, claro, ecoa muito forte lá no Novo Testamento, né? Com o preço da traição de Judas. Exato. E logo depois dessa cena do pagamento, ele quebra o segundo cajado, união, verso 14, simbolizando ali o rompimento da irmandade entre Judá e Israel, o fim da unidade nacional. As implicações disso são tremendas. Veja a sequência. Primeiro,
Perde-se a proteção externa, o favor. Depois vem a desintegração interna, a união. É o colapso completo, né? Da estrutura social, espiritual da nação. E tudo como resultado das próprias escolhas deles. E para fechar esse quadro bem sombrio, Deus dá mais uma instrução para o profeta. Pegar de novo os instrumentos, mas dessa vez os de um pastor insensato. Verso 15. Isso abre a porta para a profecia sobre um futuro líder. Um líder terrível, negligente, que não cuida das ovelhas, não cura as feridas, não alimenta as sadias e, pior, explora e até devora as ovelhas mais gordas. Verso 16. É uma advertência muito poderosa, né? Ao rejeitar o pastoreio de Deus, que estava ali representado pelo profeta e que prenunciava o bom pastor, claro, a nação fica vulnerável, acaba caindo sob o domínio de líderes corruptos que só pensam em si mesmos. É a consequência direta da rejeição. O capítulo termina com uma maldição bem específica e assustadora sobre esse líder imprestável, esse pastor insensato. Está no verso 17. Ai do pastor imprestável. Que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito. Que o seu braço seque completamente e o seu olho direito fique totalmente cego. Um fim terrível para uma liderança desastrosa. Então, resumindo o que a gente viu, é um ciclo bem intenso, né? Juízo divino contra a corrupção, alianças-chave, proteção e unidade sendo quebradas pela rejeição do próprio povo, uma liderança fiel sendo rejeitada e o resultado é o surgimento de uma liderança ainda pior, insensata, exploradora. Pois é. Isso levanta uma questão importante, eu acho. Esse capítulo contrasta de forma muito forte o pastoreio fiel, mesmo que rejeitado, com essa liderança negligente e exploradora. E aí fica a reflexão, né? O que de fato diferencia um líder valioso de um imprestável? Não só naqueles tempos, mas hoje também. E como será que a rejeição daquilo que é bom pode, ironicamente, acabar abrindo caminho justamente para o que é destrutivo? É algo para a gente pensar.